Olá a todos os alunos, quem fala é o professor Brasil, professor de matemática da Central do Enem, e vamos aproveitar essa aula de hoje para falar sobre estatística, medidas de tendência central. Bom, o que vem a ser medidas de tendência central? As medidas de tendência central, normalmente, cada uma delas determina os valores centrais de um conjunto de dados. E dentre essas medidas de tendência central, destacam-se três: a média, a mediana e a moda. Cada uma delas. Primeiro vamos falar da média, ou também conhecida como média aritmética. A média aritmética nada mais é do que a soma de todos os valores de um conjunto de dados, né, dividido pelo número total desses valores. Então, exemplo, se você tem um conjunto de dados formado pelos elementos 10, 2, 9, 6 e 8, e eu quero calcular a média, basta efetuar a soma de todos eles, ou seja, 10 mais 2 mais 9 mais 6 mais 8, e dividir pela quantidade de dados somados. Observe que são 5 dados. Então, somando 10 mais 2 mais 9 mais 6 mais 8 dá 35, dividido por 5 dá 7. Então, isso quer dizer que a média aritmética desse conjunto de dados é 7. A segunda medida de tendência central, que se destaca na estatística, é a mediana. E a mediana é o valor que ocupa a posição central dos dados, após eles serem organizados em ordem crescente ou decrescente. Importante chamar a atenção que quando se vai calcular a mediana, é obrigatório que os dados estejam ordenados. Tanto faz você colocar em ordem crescente ou decrescente. Bom, só que a partir daí há uma divisão, pois a quantidade de dados que você pode ter num conjunto pode ser uma quantidade ímpar ou pode ser uma quantidade par. E isso influencia diretamente no resultado da mediana. Vamos ver cada um dos casos. Bom, primeiro, se a quantidade de dados for ímpar. Então, a mediana divide a amostra exatamente no meio. Vamos entender o que é isso. Então, olha o exemplo. Eu tenho esse conjunto de dados: 71, 82, 57, 68, 78, 75, 64, 61 e 85. Tá? Lembre-se, primeiro eu tenho que ordenar a quantidade de dados, que são 9, a quantidade ímpar. Então, eu vou colocar em ordem. Então, observe que ordenando eles e deslocando os dados da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, observe que da esquerda para a direita você efetua 5 deslocamentos até chegar no 71. E da direita para a esquerda você efetua também 5 deslocamentos até chegar no 71. Então quer dizer que o número 71 é a mediana desse conjunto de dados, ou seja, quem está exatamente no meio desse conjunto de dados. Se a quantidade de dados for par, nós vamos observar o seguinte: se o número total de dados for par, a mediana será a média aritmética dos pontos centrais, ou seja, pega-se os dois valores que estão nas posições centrais e divide-se por 2. Então, um exemplo aqui, eu tenho o conjunto de dados formado pelos números 71, 82, 57, 68, 69, 78, 75, 64, 61 e 85. Observa que eu tenho 10 dados. Então, ordenando eles, eu vou ter 57, 61, 64, 68, 69, 71, 75, 78, 82 e 85. Observe que quando eu me desloco da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, quando eu me desloco da esquerda para a direita, eu vou encontrar na quinta posição o número 69. E quando eu me desloco da direita para a esquerda, eu também encontro na posição 5 o número 71. Então quer dizer que esses dois valores são os valores centrais dessa medida. Então, pelo que foi explicado na definição, basta pegar esses dois valores e dividir por 2, você tem a mediana. Então, 69 mais 71 dá 140, dividido por 2, 70. Uma outra forma de você visualizar a mediana, quando a quantidade de dados é par, é observar qual número se encontra exatamente entre os dois valores centrais da quantidade de dados, que é par. Observa que entre o 69 e 71 está quem? Está o número 70. Então, você poderia ter achado de forma imediata, ok?
E finalizando, nós temos a terceira medida de tendência central importante aí para o Enem, que é a moda. A moda é o valor que mais ocorre, é o valor que ocorre com mais frequência entre todos os dados, ou seja, é aquele dado que mais se repete no conjunto de dados, tá? Que aparece com maior frequência. Então, como exemplo aqui, eu tenho o número 5, 4, 3, 6, 6, 3, 1, 6 e 2. O que está acontecendo? O número 6 é o que mais está se repetindo, é o que tem mais frequência nesse conjunto de dados. Então, a moda é o número 6, ok? Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.